Vamos abrir, por favor, em Mateus, capítulo 26 de Mateus. Quem foi encontrando, vai ficando de pé. Pastor, por que eu sou humano? Por causa da reverência à palavra. Amém? Reverência à palavra de Deus. Então fica de pé em reverência à palavra de Deus. Eu sei que você respeita a palavra de Deus. Mateus 26. Só alguém que não pode se levantar, está enfermo, aí tudo bem. Mas no final vai se levantar e vai andar normal. Glória! Glória a Deus. Deixa eu obrigado. Estou sentindo a presença dele. O Espírito Santo está aqui, viu? Já para abraçar pessoas nessa noite. Que chegaram aqui angustiadas, chegaram aqui tristes. O Senhor vai te alegrar hoje à noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Não vai. A gente completa de 20 anos, 25 mais ou menos, começa a vista. 25 anos, 30 já está começando a vista. Né? Já tem que usar o óculos. Né? Você está olhando assim, até que você tem 25 anos, 2 vezes mais, e ele vai um pouquinho. Em seguida, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado o quê? Vamos lá. Verso 36. Mateus 26. Vamos lá. Ajuda alguém do lado se não encontrou. Glória a Deus! Mateus 26, 36. Tá bom? Mateus capítulo 26 e o verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39, leia para mim, para me ajudar, por favor. E voltando-se para os discípulos, achou-os o quê? Os discípulos estavam o quê? E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar. Eu queria que você guardasse essa palavra. Uma hora. Pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Mas hoje eu vou te ensinar a orar 1 hora. Aleluia! Pastor, como é isso? Você vai ver. Eu vou te ensinar hoje à noite a como orar 1 hora. Glória a Deus! Pastor, mas eu boto o joelho no chão, não dá uma vontade de levantar, né? Por quê? Porque isso é uma batalha espiritual. O diabo não quer que você ore, não quer que você interceda. Por quê? Porque você vai ficar fraco espiritualmente. O que é que te alimenta? A palavra te alimenta, o jejum te alimenta e a oração, principalmente a oração, ela alimenta a sua alma também. E a gente vai falar hoje de oração. Mas eu quero te agradecer nessa noite. Muito obrigado por tudo que tu fez já nesse lugar. Eu já estou te agradecendo pelo que tu já, não tu vai fazer não, pelo que já fez. Porque tu vai fazer outra coisa. Senhor, toma nas tuas mãos. Eu quero me humilhar diante da tua presença, reconhecendo a tua soberania e o teu poder. Toma nas tuas mãos nessa noite a minha vida. Perdoa os nossos pecados. Coloca anjos ao redor aqui deste lugar. Coloca anjos ao redor aqui desse lugar. Anjos com espadas desembanhadas. Que toda obra contrária já vai cair por terra nessa noite. Que todo espírito contrário
vai cair por terra nessa noite, porque no teu nome há poder, no teu sangue há poder na tua palavra. Toma nas tuas mãos nessa noite e nos guia pelas entrelinhas da tua palavra. É no nome de Jesus que eu já te peço e te agradeço. E todos que concordam dizem amém. Sentando, dando glória a Deus. Cadê os pentecostais? Ainda estão aí? Cadê? Tem algum pentecostal aqui? Cadê? Tem? Esse aqui está mais forte que aqui. Cadê o pentecostal aqui? Foram embora os pentecostais aqui. Aleluia. Aleluia. Escuta, nessa noite, se alguém chegar para você um dia e perguntar assim: o que é pentecostal? O que é que você vai dizer? Pastor, por que há necessidade da gente saber isso? Porque muitas vezes nós dizemos que nós somos pentecostais. Mas o que é ser pentecostal? A palavra Pentecostes, ela vem dizendo Pente, quer dizer 5, costes, anos. Ou seja, não é 5 anos, é 50 anos. A palavra Pentecoste quer dizer 50 anos. Pastor, mas o que é que significa? Quando Jesus veio a essa terra e morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias vivo andando por esta terra. 40 dias. Ele passou quantos dias? 40. E ele fez uma promessa que está lá em 1 Atos capítulo 1, né? Está essa promessa lá, Jesus dizendo que ele ia ser assunto ao céu, mas voltaria. Então Jesus foi assunto ao céu, e com 10 dias depois veio o Pentecostes, veio o dia de Pentecostes. Você vai para Atos capítulo 2 e está lá: o Espírito Santo desceu 10 dias depois. Então 40 dias que ele estava aqui, com mais 10, dá quanto? 50. Por isso que é chamado de Pentecostes. Amém? Amém. Pastor, mas a questão do pentecostal, no Atos capítulo 2, o Espírito de Deus desceu como um vento veemente e batizou com o Espírito Santo todos aqueles que estavam ali, e eles falavam novas línguas, assim como você vê a gente falando, assim como você vai falar também. Amém? Amém? Amém. Quando a gente fala em Pentecostes, a gente está falando de poder. Amém? Mas o termo técnico é 50 anos. Então, se alguém um dia perguntar para você, você sabe responder. Amém? E o texto que a gente leu nessa noite é um texto muito forte. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Não guarde a Bíblia. Aprenda isso. Em todo lugar que você estiver, não feche sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Pastor, por quê? Porque tem lugares que ensinam coisas contrárias ao que a palavra está dizendo. E você tem que estar atento àquilo que está escrito, para você não desaprender aquilo que você aprendeu. Eu tenho um cuidado muito grande com relação a isso, né? De estar ensinando o que a palavra de Deus realmente está dizendo, para que as pessoas não sejam enganadas ou enganados aonde eles forem. Por isso que até uma visita a outra igreja, eu gosto que a pessoa chegue para mim: pastor, eu vou visitar tal igreja, eu posso? Por quê, pastor? Porque eu sei a doutrina, eu conheço lá. Amém? E eu posso dizer a você se é boa ou não. Aleluia. Né? Se é algo que está ensinando ao contrário, né? Você vai lá, fica com a cabeça toda sem entender nada, e volta para mim como uma bomba, né? Dizendo: pastor, e agora? Eu não estou entendendo mais nada. Mas quando a gente está congregando no lugar, né, que esse lugar ensina a palavra de Deus, que fortalece você. Por que é que você se fortalece? É com o ensino da palavra, é o conhecimento da palavra, é a palavra que vai fortalecer você, é a palavra que vai fazer você
andar na presença de Deus. Porque não é só os ouvintes, não somos só ouvintes da palavra, mas somos praticantes dela. Quando você ouve e pratica, a palavra fica viva. Olha isso. Se você ouve e não pratica, para você ela está morta. Mas se você pratica, ela fica viva. E ela começa a andar dentro da tua casa. Andar no teu trabalho. Andar onde você estiver. Porque ela está andando, pastor. Porque ela está dentro de mim. E eu não ando. Então eu vou levando a palavra dentro de mim. Para todo canto que eu estou. Se eu entrar num canto, está lá a palavra dentro de mim. Amém? Onde eu passo, a palavra passa. Onde eu entro, onde eu falo, a palavra age, porque ela está dentro de mim. Amém? Amém. A palavra é toda poderosa. Não é algum poder. Não ficou poder para ninguém não, gente. Alguém disse que dava a Jesus todo o poder. Eu vos darei todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, ele domina o céu, domina a terra e embaixo. Quem comanda é um homem chamado Jesus. Aleluia. Ele é quem comanda. Mas como eu falei para você, eu queria que você lesse comigo no verso 40. E voltando-se, escute isso, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós velar ou vigiar comigo? Nem uma hora? Ele disse assim, como se uma hora fosse uma coisa mais rápida do mundo. Jesus disse assim: nem uma hora, rapaz, tu pôde conversar comigo. Quando ele diz velar ou orar, é conversar com ele. Da mesma forma que você conversa com alguém, não da mesma forma no sentido humano. Por quê, pastor? Porque você está conversando com alguém divino. É diferente de você falar com alguém natural da terra. Então, primeiro eu tenho que me ajoelhar. Pastor, mas só posso orar de joelho? Não, não estou dizendo isso. Você pode orar andando, de pé, deitado, dormindo, de todo jeito você pode orar. Mas alguém diz que de joelho é melhor, porque ele é todo poderoso. E eu tenho que engrandecer a ele. Eu tenho que me humilhar diante dele. Eu tenho que baixar diante dele, descer na sua presença. E na hora do joelho é melhor. Eu coloco o joelho no chão, me humilho diante dele, e Deus opera maravilha na minha vida. Ele nos ensinou a oração. Se você depois for para Mateus capítulo 6, você vai ver Deus ensinando como orar. Amém? Amém. Orar. Mas esse texto é um texto muito forte. Quando a Bíblia fala de Getsemane, é uma palavra estranha para quem não conhece. A palavra Getsemane quer dizer lugar da prensa. O que é isso, pastor? Lugar da prensa. Era um lugar onde eles tiravam o azeite da oliva. Ou seja, eles pegavam aquelas oliveiras, a gente chama aqui de azeitona, né? E colocavam na prensa, e imprensava até daqueles caroços sair azeite. É por isso que Jesus foi para esse jardim. E esse jardim se chamava Getsemane. Por que Jesus foi para o jardim, pastor? Porque ele ia ser imprensado. Por que ele foi imprensado? Por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Ele estava sofrendo, ele estava pagando um preço pelo pecado da humanidade, porque ele não tinha pecado.
A Bíblia diz que ele não tinha pecado. Alguém até indagou a ele e ele perguntou: podes tu me acusar de algum pecado? E eles ficaram olhando para o outro, que não tinha como acusar ele de pecado, porque ele não pecava. Não tinha como pegar ele. Ele é Deus. E Deus não peca. Não peca. Por isso que aquele jardim se chamava Getsemane. Foi um lugar que ele foi para ser prensado. Foi um lugar que ele foi para sofrer. Diz a Bíblia que quando os pecados da humanidade foram sobre ele, começou a sair gota de sangue com suor misturado do rosto dele. Era uma pressão tão forte. Não sei se alguém aqui já sofreu uma pressão na cabeça assim que pensava que ia estourar. Então era essa pressão tão forte na vida dele. Era o diabo de um lado dizendo: você vai cair, você não vai aguentar. Era os anjos do outro dizendo: vai cair não, você vai se levantar e vai salvar aquele povo. Era uma oração, era uma batalha espiritual, porque ali ele poderia ter caído. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice? A morte na cruz. Ele estava vendo a morte na cruz. Ele sabia como ele ia morrer, mas também ele sabia por quem ele ia morrer. Ele como homem, porque ele era 100% Deus e 100% homem, ele como homem, no momento que ele estava ali, ele temeu. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para afastar dele. Que eu te pergunto: quem quer morrer? E ele como homem não queria morrer. Ele disse: Pai, se for possível, olha o que ele disse: afasta de mim esse cálice. Que cálice, pastor? O cálice da morte. O cálice da morte é difícil. Mas tem outros cálices também, que a gente bebe sem querer. E tem pessoas aqui nessa noite que têm bebido cálices que não queriam. Tem pessoas aqui nessa noite que têm sido forçado a beber cálices. Tem pessoas aqui nessa noite que têm pagado o preço na sua casa, no meio da sua família, dentro do seu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que não queriam fazer, mas continuam fazendo. Tem pessoas aqui nessa noite que queriam sumir daquele lugar, mas estão presas com cadeias. Tem pessoas aqui nessa noite que não queriam passar por isso, mas estão passando. E vão passar, e vão sair, e vão vencer. Filho de Deus, como homem, ele disse não para a morte. São cálices difíceis de engolir. São cálices que muitas vezes a gente pega e que olha para outra pessoa e diz: fulana, me ajuda aqui bebendo. Só que ninguém quer. Por quê, pastor? Porque é a sua vida, é o seu dia a dia, é o cálice da tua vida que está acontecendo isso, na tua estrutura. O Senhor está mexendo na tua estrutura, e Ele permite às vezes as coisas virem ficar mais apertadas, até mais difícil, porque Ele quer que você desça em oração. Ele quer que você dobre o seu joelho e diga: Deus, me ajude, que eu não estou aguentando. Você desce em oração. Jesus olha de novo e o Senhor diz: aí Jesus disse: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Em outras palavras, ele disse: eu vou beber o cálice, porque esse cálice vai me fortalecer. Diga para alguém do lado, diga: esse cálice vai fortalecer você. Diga para ela: pode beber o cálice. Beba. Jesus vai transformar esse cálice em glória sobre a tua vida. Jesus vai transformar esse cálice de poder sobre a tua vida. O diabo vai ter que arrumar
as malas e vai sair daquele lugar. Porque quando você beber o cálice da angústia, o cálice da tristeza, Jesus vai gerar o cálice da alegria na tua vida. E Ele não vai voltar. Tem um cálice da angústia, vem um cálice da tristeza, vem um cálice do desespero, vem. Mas depois do desespero, depois da tristeza, depois da angústia, vem a alegria. Vai passar. Vai passar. Você vai conseguir beber o cálice de cabeça erguida. E alguém que dizia que você não ia conseguir vai ficar envergonhado, envergonhada. Alguém que persegue, alguém que diz que não vai acontecer, alguém que diz que você ficou doido agora que só vive na igreja como um rato de igreja. Alguém diz que você, quando você sai, fica observando você de longe e dizendo: lá vai ela, lá vai ela. Aí você, um dia essa pessoa vai olhar e vai dizer: lá vem ela cheia da graça, lá vem ela cheia do poder. Jesus, como homem, olhou para aquele cálice da morte e disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero. Alguém já disse que nesse momento Deus mostra para Cristo numa visão o que é que ia acontecer depois da cruz. Cristo estava sofrendo antes da cruz, mas Deus mostrou para ele depois da cruz. Quando Cristo abriu os olhos espirituais, ou seja, Deus abriu os olhos espirituais dele, sabe o que ele viu depois da cruz? A minha vida, a tua vida, o teu rosto, a tua face. Jesus estava olhando para a tua face e dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas faz a tua, porque eu quero salvar ele, eu quero salvar ela. O diabo pode botar o que não dá para mim. Eu subo na cruz na hora que eu quero, eu desço da cruz na hora que eu quero. Eu tenho o poder de botar o diabo, a morte, o inferno, tudo para correr, mas eu fico na cruz, porque eu não fiquei na cruz forçado, eu fiquei na cruz por amor a eles, por amor a elas, eu fiquei na cruz. Jesus chamou 3 discípulos e Jesus vai ensinar os discípulos a orar, assim como a gente está ensinando você hoje à noite. Ele vai ensinar os discípulos a orar. Ele chama Pedro, Tiago e João, eram os que estavam mais próximos dele. É aqueles que se aproximam mais dele. É aqueles que buscam mais ele. É aqueles que estão mais próximos. Não que Jesus faça acepção de pessoa, não. Mas tem aquelas pessoas que buscam mais. Tem aqueles que estão mais próximos. Então aqueles que estão dizendo: Senhor, me aqui, vem aqui para ajuda. É para fazer o que? Limpar lá? Eu estou lá. É para quê? É para ajudar. Eu estou lá. Você está mais próximo de Jesus. Você está se dispondo à obra dele. Você está mais próximo dele. É os 3. E ele chama os 3. E ele diz: olha, vocês ficam ali. A Bíblia diz que ele se afastou um arco, um tiro de arco, 100 metros de distância. Ele deixa eles lá e vem sozinho para interceder no Getsemane. Pastor, por que ele foi sozinho? Por que ele não levou os 3 com ele e colocou perto dele? Porque o nível de oração de Cristo era muito alto para os 3.
O que ele ia suportar lá, eles não suportariam. Aí, para proteger eles, ele deixou com 100 metros de distância. Fique lá. Agora, ore comigo. Aí a Bíblia diz que Jesus começou a orar. E começou aquela batalha espiritual. Aí quando estava na batalha mesmo, Jesus lembra dos discípulos. Aí diz: agora eu vou me levantar e vou lá. E levantou e foi lá ver como é que os discípulos estavam. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, os 3 estavam. Vou tirar aqui que assim vou suar muito. Glória a Deus. Amém? Os 3 estavam dormindo. Aí Jesus disse: ô Pedro, Tiago e João, você imagina o fumo que eles deram? Estavam os 3 lá, dormindo. Jesus, Pedro, Tiago e João, eles. A Maria cheia de graça era com o rosto nervoso. Não é para orar assim, não. Está errado. Erraram até a forma de orar. Brincando. Porque foram acordados de supetão também. Jesus disse: nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, ou seja, interceder por mim, porque eles estavam numa guerra muito grande. Eles não podiam ir para lá, mas eles podiam interceder, ou seja, orar por aquela pessoa no momento que ela está passando uma guerra, uma luta. Alguém acorda 4 da manhã, liga para fulano, ora por mim, que eu estou com uma luta muito grande aqui. O sono perturbado, as coisas indo de encontro, as contas para pagar, as coisas se acumulando, e eu não sei o que fazer. Mas Jesus disse: dê-se em oração. Glória. Aleluia. A luta está grande, ore. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca, a carne para nada se aproveita, só para o pecado, mas a oração é forte. Jesus disse: nem uma hora pudesse velar comigo. Pastor, se eu não orar, o que é que acontece? Deixa eu te dizer, eu vou dar só um detalhe para você entender. Se você não orar, o que é que acontece? Quando você não ora, a tua carne fica mais forte. E você, para se libertar de alguma coisa, é difícil. Porque você não se alimenta das coisas espirituais. Você só se alimenta das coisas carnais. Por que você acha que Adão e Eva pecaram? Adão e Eva pecaram porque comeram. Você já parou para pensar? Porque Adão e Eva pecou? Porque encheu o bucho. E ninguém luta espiritualmente de bucho cheio. Ninguém guerreia espiritualmente com um bucho grande, comendo demais. Ninguém consegue lutar espiritualmente, buchudinho. Pastor, mas eu buchinho. Mas diminui no jejum. Mas você não vai fazer jejum para perder barriga, não, pelo amor de Deus. Você vai fazer jejum para glorificar a Deus. Esquece que não vai perder sozinho. Glória. Amém? Amém? Não é um jejum que estão aparecendo por aí, não. Isso é uma coisa espiritual. Amém? Amém. Então, eles estavam os 3 lá e sem interceder por Cristo. Por quê? É importante você interceder. Aí o texto diz assim, ó, olha isso. Olha o texto. Verso 41. Olha, a palavra está falando, viu? Olha o que a Bíblia diz. Porque é importante, pastor, a gente orar. Aí o verso 41 diz. Diz o quê? Para quê? Para quê? Vigiai, para que não entres
Quer dizer, se eu não orar, eu não vigiar, eu vou cair em quê? Eu vou pecar. É por isso que a importância da oração, vigiar, também é muito importante. Não só orar, porque tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que ora, mas a boca é só palavrão. Tem gente que ora, mas o pecado está aí. Tem gente que ora, mas engana. Tem gente que ora, mas mente. Tem gente que ora, mas faz coisa errada. Tem gente que ora, mas se prostitui. Tem gente que ora, mas faz tudo aquilo que está contrário à palavra. Amém? Amém. Acabou os glórias. Sei por quê. Mas eu tenho, pastor, que vigiar. Vigiar e orar. Se eu orar sem vigiar, não adianta. Primeiro eu tenho que vigiar. Depois eu posso orar. Mas você pensa que uma vida de oração pastor, eu orei hoje, faz 2 dias que eu não oro. Isso não é vida de oração. Eu orei um dia, mas faz 3 dias, dá preguiça de me ajoelhar, né? Cria situação para não fazer. Você já viu Mateus capítulo 6? Ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Amém? Amém. Abre aí Mateus 6, por favor. Mateus 6, verso 6, por favor. Abre aí. Eu quero que você entenda. Orar, escuta, olha para mim por enquanto. Orar é fé. Eu vou lhe explicar por que é fé. Vamos lá. Mateus 6, 6. Orar é fé. O que está escrito aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai em secreto. E mais? E o seu Pai que vem em secreto. Que mais? Olha isso, escuta isso. Olha como a oração é uma coisa para. Você tem que ter fé para orar. Se você não tiver, você não ora. Por quê, pastor? Porque você vai. Eu já disse aqui que oração a gente ora em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz aqui que quando o negócio estiver difícil mesmo, corre para dentro do quarto. Veja a tua porta. Aí uma coisa íntima de você com Deus e Deus com você. Não deixa ninguém entrar. A conversa é só você e Deus. Pastor, mas me explica. Eu vou te explicar porque eu tenho que ter fé. Então você vai entrar num quarto. Escute isso. Que humanamente não tem ninguém. Vai orar a um Deus invisível. E Ele ainda vai te responder invisível também. Tem que ter fé ou não tem? Você fecha a porta, entra no quarto, não tem ninguém não. Aí você está falando, se as pessoas de fora olharem, que você é doido. Está falando com as paredes, não sei lá com o quê. Sim ou não? Sim. Você está falando. E você diz, aqui tem um Deus. Aí o cara abre a porta, olha, não tem ninguém. Aí você diz, e o Deus que está aqui está falando comigo. Aí que o cara que está aqui vem, fica doido, dizendo, pronto, eu não escutei nada, não estou vendo. E por que ela está dizendo isso? Ela está doida. É fé ou não é fé? Então eu tenho que ter fé para entrar no quarto, fechar a porta, me ajoelhar no Deus que eu não estou vendo, falar com Ele e Ele falar comigo, e para eu ver Ele tem que fechar os olhos. Glória a Deus.
Por isso que o povo diz que os crentes são doidos. Mas não é isso. Isso é entrar na porta, fechar a porta. Fechar para quê, pastor? Qual o pecado? Acabou os glória. Fechar a porta para a prostituição. Que o seu corpo é templo do Espírito, não é templo de prostituição. Você sabia que se você sair com alguém que não é crente, os demônios que estão nele passam para a tua vida? Você sabia disso? Que a maldição que está na vida dele vem para a tua? Vai destruir a tua vida? Você sabia disso? Ah, pastor, sabia não, né? Mas agora está sabendo. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quem quer habitar em você é Deus. Quem quer habitar em você é Deus. O diabo perdeu a autoridade sobre a sua vida. Ele saiu e foi embora. E Jesus disse: agora a casa é minha. Quem manda? Aí eu pego a casa de Deus, que é o meu corpo, é o templo, e vou me prostituir. Você está trazendo a maldição para a sua vida de novo. Não faça isso não. Você é templo do Espírito Santo. Até a forma de se vestir é diferente. Você agora não vai mais fazer com que as pessoas peguem olhando para você. Não! Amém. Não! Agora você vai fazer as pessoas se arrependerem. Não de olhar para você, é de não ver mais você da forma que você era. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Não é para estar mostrando as carnes para o diabo ficar lá apontando e dizendo: olha a crente, olha o crente. Porque ele fica acusando você, me acusando. É 24 horas por dia, olhando para a gente e apontando. Eu vou dizer para você entender. Escute isso. Quando a gente não é crente, a gente chama palavrão, ninguém liga. Agora vai chamar um palavrão do crente para tu ver. Sabe o que a pessoa diz? E porque diz que é crente. Eu não é. Por quê? Porque você prega a verdade. Você prega o não palavrão. Você prega o não roubar, não assaltar, não fazer nada. Aí o diabo se levanta contra você, não. Ele fica caladinho, mas na hora certa ele quer pegar. Ele sabe que você está pregando a verdade. Ele sabe que você se mudou de vida. Você é diferente agora. E ele quer trazer você para o velho mundo, para te acusar. Pastor, como é que eu quebro isso? De joelho no chão. Diga para essa pessoa do lado: o crente tem que andar de joelho. Pastor, agora eu vou andar de joelho. Não, é em oração. O diabo ele não tem autoridade sobre a tua vida, mas não. Se você ora, desce na presença de Deus, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Vai libertar você de tudo aquilo que você não consegue. Vai libertar você de tudo aquilo que você não consegue. Quantas pessoas estão aqui já tentaram deixar alguma coisa e não conseguiram? É uma luta. Consegue uma semana, consegue duas, consegue um mês, daqui a pouco cai de novo. Por quê? Está faltando oração e vigilância. Força de vontade também. Força de vontade no sentido de dizer: eu quero mudar. Que Deus ajuda. A gente não pode esperar que Deus faça tudo. Eu preciso o quê? Me negar a mim mesmo. Ele disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e... Ou seja, tem uma negativa minha e tem a minha cruz que eu tenho que carregar.
Se eu perguntar para você qual é a sua cruz, se o marido tiver aí, você vai olhar para o marido vai olhar para a esposa, a outra já vai olhar para o filho, aí eu é minha cruz, pastor, eu carrego. Mas tem que carregar. Você nega você mesmo e você carrega a cruz para Jesus lhe dar vitória. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui esperando. Eu já vou para te dar um abraço aqui. Olha, está falando com pessoas muito fortes aqui nesse lugar. Mas me explica, eu vou te explicar mais. Calma. Escute, eu quero 3 cadeiras aqui agora. Você vai aprender agora como orar 1 hora. Três cadeiras, uma assim. Escuta, você nunca mais vai esquecer isso. Uma assim e outra. Preciso de 3 voluntários. 3 voluntários. Senta aqui os 3, por favor. Vamos lá, vamos aprender a orar 1 hora. Quem aqui já ouviu falar do tabernáculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se não ouviu, vai ouvir agora. Deus deu na ordem para Moisés: Moisés, eu tenho um tabernáculo aqui no céu, montado, e eu quero que você faça um igual lá na terra. Para que o Senhor quer que faça esse tabernáculo? Para que o meu povo entre na minha presença. Então ele foi lá e montou o tabernáculo, né? No tabernáculo ele fez, escute, um átrio. Diga comigo, um átrio. Pastor, o que é um átrio? O átrio é composto de um altar para sacrificar o animal. E o altar é composto de uma bacia de água, que era para os sacerdotes lavar as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo. Amém? Então fora ficava o altar para que as pessoas sacrificassem o cordeiro por causa dos pecados delas. Amém? Amém. Então, antes de entrar no tabernáculo, eles tinham que trazer um cordeiro e sacrificar ali, e o sangue deles se jogar sobre eles, para que eles ficassem purificados. Porque se eles entrassem no tabernáculo do jeito que eles estavam com pecado, eles morriam. Eles não podiam entrar. Amém? Então um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, onde Deus estava, para que Deus perdoasse o pecado da nação. E aquele ano fosse um ano de bênção para aquela nação. E os outros sacerdotes, eles vinham todos os dias fazer a manutenção da casa, né? A manutenção do tabernáculo, limpar uma coisa, limpar outra, e esses não iam para o Santo dos Santos. Se eles fossem, eles morriam. Amém? Então o sacerdote vinha, matava um novilho, aspergia o sangue sobre ele, ia lá, lavava a sua mão e entrava no santo. O tabernáculo era composto de 3 coisas: átrio, santo e santo dos santos. O tabernáculo era composto de 3 coisas. Qual é? Átrio, santo e santo dos santos. Povo inteligente. Glória a Deus. Então, estavam os 3. No santo existia o que? O menorá. O que é o menorá? Aquelas 7, era como, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Um castiçal. Não é sal, é um castiçal. Veja no celular, que aí você vai entender, né? Então, tinha o menorá com 7, tem que mostrar, porque só entende se a gente ver. Acho que alguém aqui já viu. Ele é assim, ó. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ele é colocado em cima de um vidro, alguma coisa desse tipo. Acho que alguém já viu. Eles acendem em cima, né? Colocam fogo em cima. Amém? Então, por que eles estavam assim? Por exemplo, quando você vai para Isaías capítulo 11, verso 1, você vai ver cada parte daquele menorá é um Espírito de Deus que age. Você vai para Isaías capítulo 11, verso 1, você vai ver os 7 Espíritos de Deus que agem. Olha, chega, lê aqui. Para você entender melhor, tá bom? Minha filha vai ter aqui um bicho daquele bem. Tá? Projetou. Projetou. Glória a Deus. Esse tá maior. Deu um zoom aqui, chega. Olha aqui, esse menor. Certo? Deu para entender? Certo? E cada lugarzinho desse aqui, eles acendem. Eu vou acender espírito de entendimento, espírito de sabedoria, né? Espírito de temor. E sai botando todos os espíritos de Deus aqui. São 7. 7 é o número da perfeição de Deus. E eles entram e colocam novamente o azeite nesse menorá e acende novamente, renova. Lá também tem no santo os pães da preposição, que simboliza Cristo, que nos alimenta com o pão. Amém? E no santo dos santos, a arca da aliança. A arca da aliança, dentro da arca da aliança tem 3 coisas. Quem sabe aqui? Então tem os 10 mandamentos dentro da arca. Tem a vara de Arão que floresceu. E tem o maná escondido. São 3 coisas que tem dentro da arca. Amém? Amém. Então, quando ele termina de matar o novilho, ele espalha o sangue sobre ele, vai lá, lava as mãos, entra no santo, faz aquilo que ele tem que fazer. Aí eu queria que você entendesse, são quantas partes? Primeira, segunda, terceira. Aí eu queria transformar isso em níveis de oração. Amém? Amém. Então, o primeiro nível de oração, aonde? Ato. É o primeiro nível de oração. Como assim, pastor? Quando você começa a orar, o que é que vem na sua mente? Pagar a conta. Você está ouvindo o barulho de todo mundo que passa, né? Vem na sua mente um bocado de coisa. Sim ou não? Sim. Né? Vem medo da barata. Medo da barata. Principalmente de madrugada. Tem crente que ora assim. Ore, Senhor, tira essa barata de perto de mim, que ele não deixa. Ele tem medo, não. Ele é dono. Estamos em dom, sei lá, mas por quê? Porque você está no ato da oração, você está começando. Você está começando a oração. Aí vem tudo isso para sua mente. Para quê? Para você desistir. Se levantar e ir embora. Dá sono. Né? Você está boazinho. Pega a Bíblia para ler para tu ver. Não precisa nem tomar remédio, é só ler a Bíblia. Você dorme no cima da Bíblia. Por quê? Porque isso é uma coisa espiritual. Ele não quer que você conheça a verdade. Porque a verdade te liberta. E liberta os teus da tua casa. Ele não quer que você faça isso. Então, a gente está aqui, ó, nessa luta para você conseguir passar para o santo. Então, aqui você vai passar mais ou menos quanto tempo aí? Vamos dizer aí. Para você, daqui a pouco, quando você consegue vencer tudo, e você começa a sintonizar com Deus, não é? Dá mais ou menos quantos minutos? De 15 a 20 a 25 minutos. Amém? Amém. Então você conseguiu passar por essa etapa. Aí você vai para a segunda etapa, que é a etapa do santo. Não é fazer a cabeça de santo, não, viu?
Repreendido, em nome de Jesus. Você sabe o que eu estou falando. Não. Então você vai para o sangue. Aí essa oração aqui é uma oração com a alma. Pastor, e aqui? Aqui você tem que perdoar. Liberar perdão. Aqui a amargura não pode estar. Até para dar uma oferta você tem que perdoar. Pastor, mas aqui é tratamento de Deus. Você conseguiu passar pelo átrio, agora você está no santo. Deus está santificando a tua vida aqui. Aqui você se humilha. Aí Deus vai tirando os carrapichos, arrancando as pedras, vai tirando tudo aquilo que atrapalha a tua oração. Você está guerreando. Aí você vai passar mais ou menos quanto tempo aqui? Meia hora. Será que só meia hora? Aí vai depender, né? De quanto carrapicho a gente tem, de quantas pedras a gente tem na vida que precisa ser tirada. Está aqui orando, está aqui tentando conversar com Deus, já está numa profundidade maior. Porque quanto mais eu me apresento em profundidade a Ele, mais eu vejo os meus pecados. Escute, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo os meus pecados. Não é ele, não, sou eu que vejo. Não é só ele, sou eu. Eu vou me aproximando dele e vou vendo os meus e as minhas falhas, porque ele é perfeito. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo em mim. E eu digo, eu quero tirar isso da minha vida. Eu não quero isso, eu quero agradar a ele. Eu quero engrandecer a ele. Eu quero que o meu coração seja todo para ele. Ele não aceita nada de fora aqui. A idolatria não entra aqui. Eu posso amar o meu filho mais do que a Deus. Eu posso amar o meu marido mais do que a Deus. Eu posso amar a minha esposa mais do que a Deus. Mas isso é idolatria. Eu não posso fazer isso que é pecado. Pastor, se não for amar meu filho, vai. Não vai amar meu esposo, vai. Mas mais do que Deus, não. Aleluia. Você chegou no santo. Uma batalha para orar aqui também. O que é que ele faz aqui, pastor? Ele lembra o teu passado. Ele te acusa. Ele diz que você não é digna. Diz que você não é digno de estar aqui. Mas você está. Mas você chegou. Ele não pode impedir. Ele pode lançar as setas falando. Mas ele não pode impedir você chegar. Se você passa mais ou menos 25 minutos também. Então 25 com 25. Aqui já vai 50. Santo dos Santos. Quando você chega aqui, você já está limpo. Primeiro você passou pelo lado. As mazelas veio tudo na mente da gente. Mas você vai vencendo, você vai vencendo, vai vencendo. Você vai ver que vai chegar um momento que você não pensa mais nisso. E você vai começar a se ligar com Deus. Aí você já vai estar aqui no santo. Aí esse tratamento aqui é por fora. Deus vai tratar você por fora. Agora esse tratamento aqui é por dentro. Deus vai tratar você por dentro. Para você chegar aqui, você tem que ser tratado por fora para poder chegar aqui. Para poder conversar com ele. Lembra de Isaías? O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Ele disse: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. De impuros lábios. Ele profetizava para as pessoas. E ele se chamou de pecador.
Porque quando ele viu a glória de Deus, que ele se aproximou, aí ele viu ele. Ele disse: eu estou em pecado. Eu preciso de mudança. Pastor, como é que a gente pega? Pelo pensamento, por palavras, por atos, por obras. Tudo isso a gente pega. Se você julgar alguém pelo pensamento, você já está pegando. Porque quem pode julgar? Ninguém mais julga. Se você julgar pela palavra, não, a palavra que está julgando. A palavra está julgando. Mas se você julgar pelos seus pensamentos, você está errado. Você vai terminar pecando contra Deus. Porque ninguém conhece ninguém. Você acha que você se conhece? Nem você se conhece. Pastor, me prove, eu provo a você. Eu provo que você se conhece. Pastor, se alguém fizer uma coisa com a minha família, como é que eu vou reagir? Porque se fizer com a gente ainda se comporta. Não é? Mas se fizer com o filho, se fizer com aí você não se conhece mais. Sim ou não? Sim. Principalmente as mães e os pais que amam realmente seu filho, que amam realmente sua filha. Amém? Amém. Vendo aí? Agora são bravos aqui na luz também. Todo canto, é todo canto. Então você está aqui no Santo dos Santos. Aí o que é que você vai fazer aqui? Olha, eu acho lindo Jesus. Então ele chegou aqui, ó, no Santo dos Santos, onde nem todo mundo consegue chegar na oração. É o topo da oração. É aquela oração que você faz de tarde e ele responde de noite. Glória a Deus. Pastor, eu estou aqui, pastor, eu oro também e ele responde. Claro, quando você tirar os carrapichos e as pedras. Aí você vem para o santo, aí ele está tratando você. Você está orando e ele está arrancando do teu coração tudo aquilo que não agrada a ele. Aí você vem para o santo, a intimidade está maior. É ou não é? Pastor, mas eu não consigo, pastor, ficar uma. Deixa eu dizer uma coisa, quanto tempo tu passa com aquela amiga quando tu encontrar ela conversando? Você nem vê o tempo passar. Você conversa uma hora, mas rapaz, já conversei isso, tu me contou. Aí Jesus fica dizendo: comigo? Conversou nada. E comigo? Porque, pastor, é porque ela vem a novidade. Ei, eu trouxe uma novidade, essa novidade, irmão. O cara passa uma, 2, 3 horas escutando. É ou não é? É? Uma mulher não é curiosa? É não. A secretária meio que é assumida, mas o homem também é. O homem também, mas a mulher mais. É mais. Tanto é que Jesus chamou a mulher e disse: ô Maria, divulga aí que eu ressuscitei. Sim ou não? Foi ligeiro, no instante espalhou. Mas chama a mulher de fogueira não também. Amém? Amém. Então desce aqui no santo. Aqui tem intimidade com Deus. Amém? Amém. Mas aqui tem uma coisa muito forte que tem que acontecer. Quando o sacerdote, escute isso, não perca sua atenção por nada. Enquanto o sacerdote vai entrar no Santo dos Santos, ele pega o incensário. Quem sabe aqui o que é incensário? Incensário é um tipo, bota aqui, que explicar assim fica complicado. Incensário, viu? Ele pega o incensário, acende o incensário. Incensário vem de incenso. Mais ou menos você está entendendo, né? E o povo às vezes bota os incensos na casa, né? Os demônios gostam desse, irmão, porque eles se escondem dentro da fumaça. Eles gostam. Se escondem dentro da fumaça. E as coisas de Deus é tudo às claras. Né? Jesus não esconde de ninguém. Olha o incensário que é. O incensário. E ouro. Ouro imbatível.
Isso aqui é um incensário, certo? Então o sacerdote, ele está onde agora? Ele passou. E agora está? Mas para que Deus responda a oração dele, ele tem que fazer isso agora. Ele pega o incensário, acende o incensário e ele começa a fumaçar. Aí ele entra no Santo dos Santos e começa a rodar o incensário. E ele começa a encher o lugar de fumaça. Deus não respondeu ele logo assim, não. Então ele roda e vai enchendo de. E ele fica olhando, esconde isso. Ele fica olhando para o corpo dele, para o corpo. Enquanto ele estiver vendo o corpo, Deus não se manifesta. E ele continua, e ele olha, aí vê o corpo ainda não está bom. Aí, de novo, aí quando ele olha e não vê mais o corpo, aí Deus fala com ele: pastor, por quê? Enquanto o homem estiver aparecendo, enquanto o homem estiver aparecendo, Deus não aparece. Quando o homem desaparece, Deus aparece. Porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele. Amém? Quantos aqui aprenderam a orar uma hora? Aprenderam? Muito obrigado. Fica de pé.